Meu nome é Raíssa e hoje eu vou apresentar o trabalho de tecnologia do concreto sobre concreto inteligente. O concreto inteligente também pode ser denominado como Smart Concrete, na língua inglesa, ou também bioconcreto. Infelizmente, na literatura, não se acha muito os materiais referentes ao nome concreto inteligente. No entanto, eu pesquisei mais em referência a bioconcreto. Nós sabemos, então, que o concreto convencional ele sofre diversas patologias por N motivos. Principalmente na cidade de Pelotas, que é uma cidade muito úmida, eu vou dar o exemplo da minha cidade aqui, é porque quando ocorre a fissuração do concreto, por ser um ambiente muito úmido, acaba muitas vezes corroendo o aço quando é concreto armado, em decorrência do contato do aço com o oxigênio e com a água. Isso, então, acarreta em uma série de problemas estruturais e pode até afetar a vida útil da edificação. Só que não é só aqui em Pelotas que isso ocorre. Isso ocorre em várias cidades do Brasil e também não é só com a questão da umidade, é com a questão da salinidade também, edificações que são perto dos mares. Então, as patologias, elas são extremamente prejudiciais ao concreto. A fissuração é uma delas e o concreto inteligente vem aí para diminuir esse problema na construção civil. Quem criou esse concreto inteligente nada mais foi que Henk Jokers, que o Henk Jokers ele não é um engenheiro civil, ele é um biotecnologista que trabalha com materiais, diferentes materiais, e pensando na questão do concreto, pensando nessa questão de fissuração, ele resolveu estudar mais a fundo e acabou criando o bioconcreto. Ele também pode ser denominado de concreto autocurável. Já vou explicar por quê. Ele é composto, esse concreto que o Henk Jokers criou, ele é composto por cápsulas que em seu interior são preenchidas por bactérias produtoras de calcário. Calma, que eu já vou explicar o que são essas bactérias e o que elas fazem dentro do concreto. Henk estudou os problemas gerados pela umidade, a umidade que eu falei agora, em estruturas de concreto, bem como as microfissuras causadas no mesmo, e com isso uma oportunidade de combater tais problemas. Ele criou o bioconcreto. Então, o Dr. Henk, ele teve essa ideia quando observou a regeneração do nosso corpo humano, ao notar que, quando se quebra uma perna, ela finalmente se recompõe, tu não fica com a perna quebrada pro resto da vida. Porque pensou o microbiologista Henk Jokers, os prédios não podem fazer a mesma coisa, não é mesmo? Henk, então, ele é um microbiologista que é especializado em comportamento bacteriano, e isso fez com que ele entrasse nesse mundo da engenharia civil, da construção civil, para tentar minimizar a questão das fissurações no concreto, tá? Foi basicamente por isso que ele criou o bioconcreto, que também, depois um spoiler, ele não precisa ser só utilizado dentro do concreto. O Dr. Jokes, então, iniciou a sua pesquisa com concretos, visando estudar o potencial de cura de diferentes materiais. Ele trabalhou também com plásticos, com poliuretano e asfáltico também. Após alguns testes e estudos, chegou à fase de testes com as bactérias produtoras de calcário, a Bacillus pseudophilus. Essa, por sua vez, foi a que melhor apresentou o resultado e a eficácia para o trabalho dele. Essas são as maravilhosas que fazem a mágica acontecer dentro do concreto. Ali ao lado, a gente pode ver uma foto delas agindo no concreto. Então, assim, elas são seres vivos, pode-se dizer assim, que ajudam a construção civil de alguma forma. E é muito louco pensar, porque tu nunca pensaria, tipo, o concreto é uma coisa inerte, que tecnicamente não tem vida, e que agora a gente pode dizer que o concreto tem um pouquinho de vida, né? A metodologia do artigo que eu utilizei, infelizmente eu não consegui encontrar tantos artigos referentes ao assunto. Por se tratar de uma revisão bibliográfica, esse artigo que eu peguei, foi utilizado o método de exploração de dados em fatos e artigos, com fim de demonstrar se o bioconcreto é aplicável em estruturas subterrâneas e seus benefícios econômicos e físicos. Principalmente estruturas subterrâneas, em decorrência de que, por conta do empuxo do lençol freático, que é inevitável, né, por conta da ação natural do solo saturado, ocorre a degradação causada pelo tempo do concreto na fundação. Isso foi outro fator que ele quis criar também o bioconcreto, para minimizar os problemas causados nas fundações. Baseado também em bibliografias, websites, livros e artigos publicados na internet, nacionais e internacionais. Infelizmente, não foi possível, nesse artigo, fazer testes em campo pelo fato do bioconcreto não ser tão acessível para realizar os testes. Então, vamos falar do nosso protagonista, o Bacillus pseudophilus. A bactéria Bacillus é um bacilo que ela vive em ambientes extremamente inóspitos,
com crateras de vulcões, e por possuir essa resistência, ela pode ser adicionada ao concreto. Porque, né, gente, se aguenta até solo perto de vulcões, não vai aguentar um concreto. Encapsulada, e ela pode ficar adormecida quando ela não entra em contato com oxigênio, é importante falar disso, por até 200 anos. Então, pensem, isso é ótimo. Dificilmente tu vai ver uma construção que dure por muitos anos, assim, né? E elas só começam a trabalhar de forma importante, ou seja, elas só começam a atuar mesmo no concreto depois que as rachaduras aparecem, e aí essas bactérias entram em contato com a água e com o oxigênio. Então, como a bactéria, ela age no concreto, né? Vamos fazer do faz-me rir aqui. Então, inicia-se a fissuração do concreto, que é uma patologia. Após isso, as bactérias encapsuladas, elas são despertadas, porque é aí que elas entram em contato com o oxigênio e com a água, e com isso elas são despertadas. Elas saem do seu momento de hibernação de 200 anos. Após isso, elas entram em contato com a água, e as bactérias começam a se alimentar do lactato de cálcio, que é um alimento que é adicionado no momento da produção de concreto. Ele é uma coisinha branquinha, assim, sabe? Após consumir estes alimentos, origina-se o calcário. É o calcário que fecha as fissuras previamente abertas. Vale lembrar também que, infelizmente, de acordo com a pesquisa do Henk Jokers, essas fissuras elas não podem ultrapassar até 0,8 milímetros ainda, tá? Os estudos ainda estão ocorrendo, mas já é bastante coisa. Ali, nessa foto ao lado, a gente pode ver o processo que ocorre, como a bactéria ela age no concreto. Leva um período de tempo. Infelizmente, eu não achei quanto tempo leva para ela trabalhar no concreto, mas vocês podem ver que é uma fissura razoavelmente grande e o bioconcreto começa a trabalhar ali, na verdade as bactérias começam a trabalhar nele, fechando toda a fissura. Segundo o inventor e o cientista Henk Jokers, da Universidade Técnica de Delft, não haverá limites para a extensão das rachaduras, mas há um limite para as fissuras. Ou seja, para que haja uma cicatrização perfeita, a fissura não pode ter mais de 8 milímetros, mas com as novas tecnologias, o bioconcreto vai ajudar na economia de milhões de dólares em manutenção de estruturas na construção civil. Durante alguns estudos, foi-se observado também essa questão econômica. Levantou-se também as principais patologias existentes em 166 edificações durante o período de 2005 a 2015. Pode-se observar que o maior causador de problemas em obras de engenharia civil foi a corrosão de armaduras de ferro, foi o que eu falei das fissuras. Então, é necessário lembrar que essas corrosões se dão através de fissuras presentes no concreto, que são portas abertas para agentes corrosivos, uma vez que possibilita a infiltração e a entrada de oxigênio na armadura, oxidando ferro. E a gente sabe que quando oxida ferro, aí que entra o problema. Concluindo, então, meu trabalho, o concreto é um material essencial para todas as obras, a ponto de, ao longo do tempo, haver variações evolutivas nas propriedades da formação do produto. Uma delas é a utilização da biotecnologia para aperfeiçoar o manuseio do concreto. Seu benefício é preencher rachaduras, dispensando o uso de produtos químicos à base de aerosóis, como, por exemplo, a espuma expansiva. Com relação ao custo, até onde se sabe é que o bioconcreto está começando a ser introduzido no mercado na Europa com preços em média 40% acima do concreto convencional. O concreto convencional já é caro, imagina o bioconcreto. Então, para uma total adesão às obras do mundo, só falta diminuir o valor do produto e fazer com que ele se firme no mercado antes de outras tecnologias façam. Uma curiosidade sobre o bioconcreto é que eles também produziram, o Henk também produziu um líquido que tu pode simplesmente jatear na tua parede, e ele também vai funcionar na questão de tapar as fissuras. Isso está sendo estudado. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês sobre o bioconcreto, do YouTube mesmo, para que vocês possam ver. É uma tecnologia incrível, tomara que vá para frente e o preço se torne mais acessível. Muito obrigada a todos por terem assistido o meu trabalho. Eu achei o tema muito legal mesmo, eu nunca pensaria sobre isso. E eu quero agradecer também às professoras por terem me dado esse tema, porque foi extremamente legal estudar sobre ele.